A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional diário, o nosso momento com Deus de todas as manhãs, iniciando mais um dia na presença do nosso Deus. Bom dia para você que está aí preparando ou tomando o seu café. Que Deus abençoe esse dia, que seja um dia de muitas bênçãos e realização e de respostas para cada um de nós. Nós estamos na campanha do Salmo 39, hoje nós vamos ler o verso 2, mas antes de ler o texto, eu já peço a você a deixar o seu nome, deixa aqui o seu bom dia, deixa aqui os seus cumprimentos aos irmãos que estão nos acompanhando aqui, seu pedido de oração, porque após o texto nós vamos orar. E quando a gente ora, as mãos de Deus se movem ao nosso favor, porque a oração de um justo pode muitos dos seus efeitos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então eu digo para você, não abra mão da oração, não abra mão de ouvir a voz de Deus. E você faz muito bem, começando o seu dia fazendo isso aqui comigo, tá bom? Vamos lá, vamos ao texto da palavra que diz o seguinte, Salmo 39, verso 2. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Vamos ler novamente? Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Olha que versículo bem expressivo para nós que lemos ontem, o verso onde ele diz para a gente ficar em silêncio. Então vamos lá, o que o salmista está falando aqui? Que enquanto ele ficou calado, ele está dizendo, isso me causou angústia. É essa a primeira expressão que nós temos daquilo que Davi está expressando. Olha, o verso 1 desse capítulo diz que a gente tem que ficar em silêncio frente ao nosso inimigo, frente aos ímpios. Se eu falei inimigo aí, não é inimigo, é ímpios, tá? Fique em silêncio frente aos ímpios. E aí você que perdeu ontem a oração, depois você vai lá e você vai ver o que nós falamos a respeito disso. Agora no verso 2, ele vai dizer que enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, ele está dizendo, a minha angústia aumentou. Então, como é muito difícil ficar calado, sabe? Veja, enquanto você ficou calado frente aos ímpios, talvez muitos eles provocaram você. E aí, não vai falar nada não? E aí, não vai fazer nada não? Você foi provocado. E aí, vai deixar por isso mesmo? Mas aí Deus havia dito para você, fique quieto, fique calmo, fique em silêncio. Aí a Bíblia diz que Davi fez isso, mas isso, ele está dizendo que isso lhe causou muita angústia. Por que isso lhe causou tanta angústia? Eu digo para você, pessoal, que a nossa natureza humana é complicado, sabe? Porque a palavra de Deus, ela vai nos confrontar. Eu quero que você entenda, por favor. A Bíblia, a palavra de Deus, vai confrontar os nossos sentimentos. A palavra de Deus vai confrontar os nossos impulsos. Acho que achei a palavra certa. Enquanto o Senhor disse, ei, frente aos ímpios, fique quieto. É como se Deus dissesse o seguinte, não se justifique frente aos ímpios, porque eu vou falar por você. É isso que Deus está dizendo. Então, quando Deus mandar você ficar em silêncio, é porque certamente Ele vai falar por você. Davi disse que ele fez isso, mas ele ficou muito angustiado. E aí agora é um outro processo pelo qual eu vou tentar explanar para você por que ele ficou angustiado em obedecer a Deus.
Às vezes, pessoal, os planos de Deus vai ser assim na nossa vida. Nem sempre o propósito de Deus, o propósito que Ele tem para nós, nem sempre esses processos serão fáceis. Eu vou repetir de novo. Nem sempre os processos de Deus na nossa vida serão fáceis para nós. Por que, ô bispo? Porque em alguns processos que Deus traça para a nossa vida, em algum deles tem a missão de nos lapidar. Daí você já entendeu que se você está em um processo de lapidação, em alguns momentos você vai sangrar, vai doer, você vai sentir o incômodo, e certamente não são confortáveis, mas foi uma linha de processo que Deus traçou para cada um de nós. Eu estou incluso nisso. Então seria muito bom se os planos de Deus para as nossas vidas não confrontasse com a nossa natureza humana. Mas eu venho dizer para você sinceramente, que às vezes, aliás o profeta Jeremias disse isso, que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. Está aí uma verdade. A gente pensa uma coisa e Deus faz outra. E eu quero dizer para você que nós não temos domínio sobre isso, porque quem domina sobre isso é Deus. Então vamos voltar à segunda frase que diz, ele está dizendo, o salmista, minha angústia aumentou. Ou seja, ele obedeceu a Deus porque mandou ficar em silêncio frente aos ímpios, mas que na verdade o seu eu queria soltar os cachorros, mas que na verdade a sua vontade era de ir lá e brigar e gritar e debater. A nossa vontade às vezes é essa. E muitas das vezes quando Deus fala para a gente ficar quieto em silêncio frente a algumas situações semelhantes, às vezes seremos chamados de covardes, às vezes seremos chamados de você é muito mole, porque se eu fosse você eu ia lá e falaria isso e aquilo outro. Ei, não cai nesse laço do inimigo não, porque esse laço do inimigo está aguçando a sua ira e a sua raiva, e uma vez que você dá lugar à sua razão, meu Deus, e Deus sai de cena, Ele não vai mais operar, Ele não vai mais te justificar, Ele não vai mais te abençoar, e você vai ter uma grande decepção, porque você vai quebrar amizades, quebrar relacionamentos, quebrar alianças, perder algumas coisas. E tem gente que é assim, sabe, não, eu digo mesmo e não sei o que. Ok, é uma decisão sua. Mas o que Deus está dizendo em alguns momentos, quando Ele diz, ei, fica quieto, não fale nada, fique em silêncio, mesmo que a nossa alma se angustie, como a alma de Davi ficou angustiada. Mas aí eu venho dizer para você, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a Deus, porque o plano de Deus é melhor que o nosso. Eu fico com essa opção, de que Deus, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Portanto, às vezes, os processos de Deus na nossa vida vai nos trazer desgastes, mas é porque, como já disse, Deus está nos lapidando para algo, para um propósito. E nós temos sempre que frear os nossos impulsos e sentimentos, porque a nossa natureza humana é assim. A nossa vontade é de ir lá mesmo, de bater, de debater, gritar, brigar, e a gente tem que se converter nessa parte aí, caso aqueles que, como dizem, né, tem o pavio curto, que não leva desaforo para casa. Essa é a natureza humana, certo? Muito bem. Portanto, gente, no nosso silêncio, nosso coração em algumas vezes vai sim ficar angustiado. E aí, além do mais, vinha aquela pressão de alguém dizer, se eu fosse você eu não aguentava isso, eu quebrava o pau, ia para cima e não sei o quê. E não é a melhor opção. Então aprenda uma coisa hoje: quando Deus mandar você ficar em silêncio,
é porque é Ele que vai falar por você, é Ele que vai justificar você. Então nós vamos orar agora. Quantas pessoas estão angustiadas? Como Davi disse, né? Senhor, eu ouvi a tua voz, eu obedeci a sua voz, porém eu fiquei angustiado, porque eu mesmo queria lá resolver da outra forma. E o Senhor está dizendo para mim e para você hoje: se Ele mandou você ficar em silêncio, Ele sabe o que está fazendo. Então peça a Deus para que você possa ser forte, controlar suas emoções, controlar os seus impulsos, porque às vezes quem estraga as coisas é nós mesmos. Deus não estraga nada, às vezes a gente vai lá e estraga tudo. Vamos orar então, vamos falar com Deus. Liga o teu pensamento no trono da glória. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus, neste momento de oração, logo no início desse dia, do outro lado, homens de Deus, mulheres de Deus, que já têm o hábito de todas as manhãs, antes de sair de casa, ouvem a tua voz, oram, buscam a tua face. E assim estamos fazendo porque é uma necessidade nossa, de todos os dias nos alimentar da sua palavra, e de todos os dias aumentar o nosso relacionamento com Deus, na nossa espiritualidade. Por isso, Senhor, diante da sua palavra, que nós entendemos perfeitamente aquilo que o Senhor disse para nós hoje e nos ensinou hoje. Há quantas pessoas, meu Pai, que elas não têm controle dos seus impulsos. É uma pessoa nervosa, nervoso. É uma pessoa que desresfreada na língua, tenta resolver de outras formas. E o Senhor tem as suas formas de nos ensinar, nos lapidando, nos ensinando. E eu quero orar hoje por pessoas que muitas das vezes estão em obediência, justamente de acordo com esta palavra, mas que lhe causou angústia, porque a vontade dele ou dela era de resolver de uma outra forma, de outra maneira. E eu venho orar, pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa endireitar pensamentos, atitudes, corações de pessoas que dizem assim: Senhor, eu preciso mudar nisso, eu preciso que o teu Espírito me ajude a me controlar, a ter controle das minhas emoções, dos meus impulsos. Alguém do outro lado, eu peço que o Senhor encha este coração de paz, tranquilidade. Olha, que a força de Deus e do Espírito Santo possa te dar controle, e que você venha fazer a diferença aonde quer que você chegue, ou mesmo em casa ou no trabalho. Eu oro, o Senhor abençoa esse homem de Deus, mesmo que ele esteja assim, angustiado, mas é o Senhor que sara, é o Senhor que controla, é o Senhor que muda, é o Senhor que dá paz ao nosso coração. E é exatamente isso que eu peço: dê paz ao coração dessa esposa, desta mãe, desse chefe de família, desse servo de Deus, que nesse momento está vivendo uma luta muito pesada. São batalhas sangrentas, são levantes que aparecem todos os dias uma coisa nova. E eu venho te pedir, ó Espírito Santo, esteja ao lado dessa pessoa, dê paz ao seu coração, e que esse dia seja um dia abençoado. Levante as suas mãos. Eu oro para que as bênçãos de Deus e do Espírito Santo repouse sobre você. Olha, que o Espírito Santo dê uma mente saudável, paciência, controle, domínio próprio. Que o Espírito Santo encha você de graça e poder. Diga: eu recebo as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no nome de Jesus. Diga amém, amém, e diga glória a Deus. Escreva que Deus vai falar por mim. Ei, Deus mandou gente ficar em silêncio, e se esse silêncio nos angustia, creia no que eu preguei para você aqui. Se Deus mandou você ficar em silêncio, é porque Ele vai falar por você. Então escreva, diga: Deus vai falar por mim, Deus vai me justificar. Eu vou ficar quieto quando o Senhor mandou eu ficar quieto, porque Ele vai falar por mim. É essa palavra que Deus mandou entregar para você no dia de hoje. Lembre-se que estamos numa campanha
do Salmo 39. Hoje é o segundo dia da campanha e eu convido você a voltar aqui amanhã para orar conosco novamente. Mas ainda hoje às 18 horas, volte aqui no canal no YouTube e termine o seu dia orando comigo. Eu terei uma oração ao vivo, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo, hein? Não esquece de deixar o like e mande esse link para alguém que precisa ouvir essa palavra e esta oração. Se você ainda tem tempo, clique aqui nessa mensagem, vai te abençoar muito. Um forte abraço, pessoal. Deus abençoe. Fiquem na paz.